Olá, meu nome é Miguel Júnior. Eu quero falar com vocês algo que nós podemos refletir juntos. Está na primeira epístola de Pedro. Todos nós gostamos de Pedro, eu acho. Eu, por exemplo, gosto demais de Pedro, me identifico em muitas coisas com ele. Nem a questão dele ser sanguíneo, dele ser um cara, de certa maneira, pavio curto. Ele é muito espontâneo. Na verdade, para mim, ele é um cara muito espontâneo. Responde de imediato. Uma coisa que me identifico porque eu não sou assim. Eu gostaria de ser assim. Não sou. Sou um cara que penso muito, que reflito muito antes de falar alguma coisa. Talvez por causa do meu aprendizado escolástico. Mas Pedro, que nós sabemos que ele era assim com Cristo, e Jesus não deixou de honrá-lo porque falou, diga aos discípulos e a Pedro. Então ele faz um destaque para Pedro. E por quê? Porque Pedro, ele conhecia Pedro. Jesus nos conhece a todos. Mas ali, como homem, que ele estava revestido dos seus atributos divinos, ele fala bem claro para... Então, na verdade, por que Pedro chama tanta assim minha atenção? É porque, apesar dele ter pisado na bola, vamos dizer assim, muitas vezes com o Senhor, ele mostrou para Jesus que o amava. Então Jesus, inclusive, vai encontrá-los na pesca, porque eles abandonaram o Senhor. O Senhor tinha morrido, já era o terceiro dia, eles já tinham abandonado e voltaram à pesca. Aí, quando o Senhor fala lá à beira do lago de Tiberíades, e fala assim, joga a rede do lado esquerdo. E aí, quando ele vê a convicção de que aquele homem que ele não estava conseguindo identificar, falou com tal propriedade, João, vira para ele e fala assim, é o Senhor. Pedro, na mesma hora, botou a parte de cima da indumentária dele e caiu na água. Caiu na água e foi nadando, porque sabia que era o Senhor. Ele tinha convicção, ele sabia, ele estava lembrando claramente das promessas do Senhor. E ele mesmo tinha dito, só tu tens palavras de vida eterna. Quando ele ouviu aquele e viu que João, que era muito mais próximo do Senhor, muito mais amigo do Senhor, disse assim, é o Senhor, na mesma hora ele mergulhou, não quis saber. Vou lá, vou encontrar com ele. Só que quando chegou lá, ele disse, mas eu pisei na bola com ele. Aí, meio desconfiado, não estava nem querendo saber, olhar no rosto do Senhor. E o Senhor faz uma pergunta bem clara para ele. Pedro, tu me amas? Ele disse, amo, Senhor. Aí, de novo, Pedro, tu me amas? Na terceira vez, ele falou assim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu não estou mentindo, eu te amo. E a coisa mais maravilhosa é que quando Pedro escreve a primeira epístola dele, claro, teve aquela questão dos 3.000 que se converteram no primeiro discurso que ele deu, depois de ter recebido o Espírito Santo. Pedro escreve a epístola dele e diz assim, ele começa a epístola dele dizendo assim, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí ele diz assim, nisso exultais, quer dizer, fiquem felizes por isso, porque ele ressuscitou. Pedro está dizendo isso para a gente. E mais, quem estava ali com ele, quem estava ao lado dele, ao ler a primeira epístola de Pedro, devem ter ficado surpresos. Como é que Pedro agora fala com tanta convicção assim? Porque o que Pedro fala na primeira epístola, de certo modo na segunda epístola, é uma coisa bem clara, ele conhecia o Senhor já. Ele conhecia verdadeiramente a quem amava. Por isso, muitas vezes, e aqui não vai nenhum julgamento, eu vejo irmãos que verdadeiramente não têm esperança nas promessas do Senhor. Não confiam de que aquilo que o Senhor falou é. Aquilo que ele falou vai acontecer. Aquilo que ele falou, ele vai cumprir. As promessas que ele fez, ele vai cumprir. Aí ele diz assim, capítulo 1, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente
por breve tempo, se necessário. Porque tem pessoas que não precisam disso, nem precisam passar por isso, graças a Deus. Sejais entristecidos por várias provações. Olha, ninguém gosta de passar por má situação. Ninguém gosta de passar por situações em que não tem controle. Mas sabe de uma coisa? Nós somos desses. Nós não temos controle de nada. Por quê? Porque já tomamos uma decisão de que Ele é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor. É o nosso Salvador. E não falha. O mundo pode vir abaixo. Mas a gente lembra de quem é Ele e descansamos. A coisa difícil de se fazer é descansar. Descansar no Senhor. Você está vendo tudo ruindo, tudo se desmoronando, tudo aquilo que você achava que tinha conquistado junto ao Senhor, se desmoronando. E você pergunta assim, meu Deus, como é que pode? Será que ele esqueceu de mim? Isso é uma palavra. Isso é uma questão que nenhum cristão pode ter. Porque nós sabemos que ele é infalível. Ele é infalível. Ele é fiel. Não adianta falar da boca para fora. É sentir no coração que verdadeiramente ele é fiel. E mais, nós queremos agradá-lo. E só há uma possibilidade de nós agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é no dia a dia. A fé, ela tem que ser mostrada para você mesmo. Não é para mais ninguém à sua volta. É para você. É confiar nele. E uma das coisas que eu mais gosto nesse primeiro capítulo é a mensagem que Pedro manda para a gente agora, no ano 2000, né? 2010, nos anos 10 do ano 2000. Ele diz assim, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, quer dizer, será que tua fé tem valor? Realmente tem peso? Tem peso muito mais preciosa do que ouro, mesmo apurado, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus quando ele voltar. Sabe por quê? Porque aí milhares, milhões de cristãos estarão com o coração enregelado. Por quê? Por causa da iniquidade que a cada dia nós temos visto está proliferando dentro da igreja. Não estou falando do mundo não, porque o mundo já é no maligno. Nós estamos vendo a iniquidade dentro da igreja. Nós estamos vendo pessoas recorrendo a coisas que não é o próprio Cristo. Como disse a Denise, né, tetelestai. Quando ele disse isso, tudo está consumado. Não é preciso você fazer nada do que os religiosos vêm dizendo para você. Porque Pedro fala assim, ainda manda um recado para nós nos alegrarmos de verdade. Diz assim no versículo 8. Que redunde em louvor de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, vocês se contentam com uma alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Qual é o fim da nossa fé? Qual a finalidade de você ter fé em Jesus Cristo? A nossa salvação. Simples assim. Simples assim. A nossa salvação. Nós só poderemos ser salvos se verdadeiramente crermos no nosso coração de quem é o nosso Deus. Conhecermos quem é o nosso Deus. Conhecermos o seu caráter. Ou nós conhecemos o caráter do nosso Deus ou não conhecemos a Deus. Porque você não conhece ninguém se você não conhece o caráter da pessoa. Ainda mais com um Deus invisível e todo-poderoso. Então, o que eu quero lhe dizer é o que está aqui, que Pedro escreveu, é uma coisa tão simples e tão difícil. Porque o Evangelho é difícil de você entender. É difícil de você aceitar. Sabe por quê? Porque é simples. Ele é avassalador. E estonteantemente simples. Porque basta ter fé. Porque não adianta você fazer todos os atos de religiosidade. Mas você tem que
mostrar a você mesmo que você confia e que você descansa. Está acontecendo, você tem que fazer a sua parte. Deveras, você tem que fazer a sua parte. Mas o que nos faz prosseguir firmes para o alvo é a nossa confiança inquestionável de que Ele é por nós. Ainda que morramos, ainda que ficamos doentes, ainda que sejamos atropelados, ainda que sejamos açoitados, ainda que sejamos perseguidos, que sejamos presos, que sejamos difamados, se nós estamos confiando nessa palavra, nós estamos dando honra a Ele, porque o que Ele diz é a verdade, certamente nós vamos nos dar bem, porque tem sido assim nas nossas vidas. Então fica com você essa pérola, que é o que Pedro fala de nós. Nós bem-aventurados, eles que não viram, quer dizer, nós que nem vimos a Jesus e cremos e sabemos quem é Ele, conhecemos o seu caráter. Não temos sombra de dúvida sobre o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica uma reflexão para você, que você medite no livro de Pedro, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, que fala claramente sobre essa questão. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém.